um pequeno imprevisto. Minha sandália soltou a tirinha. Aí estamos voltando pro apartamento pra trocar de sapato e a gente vai tomar um café. Era pra treinar, né? Mas a Marília não quer. Não, a gente vai treinar de tarde. Você jurava? Você tinha falado que você trabalhava O Lex não tá. Só que nos comentários. Ferve. Tem sido bem legal. Minha gratidão. Hoje eu vou pagar a conta. E o cara ainda me fez chorar ainda, que eu sou a única mulher dele, né? Você conversou com Eu ele? conheci o cara, ele foi tomar um café meu. Você mandou um oi pra mandar. Bora, foi, Marília? Eu vou lá. Mandei, deixa eu mostrar pra você, rapaziada. Saturdos. É aqui perto. É aqui, ó. Ficou preso aí. Olha os Ferreiro Rocher. Coisinhas que a gente gosta, mas não vamos levar. Estamos fazendo uma compra consciente. Então do dinossauro também tá comendo? A gente tá indo agora no parque, o Derzinho vai correr, olha só. Ó, os... A gente vai, eu vou, na verdade, ficar lendo e observando a natureza, porque eu não tô com vontade de fazer exercício físico agora. Correr também. E o Derzinho vai correr. Tinha muito tempo que ele não corria, e aí eu falei, não, a gente vai, você corre pra você matar a sua vontade, e eu vou ficar lá dando um apoio moral. Hoje nosso dia foi bem legal. Nossa, cheiro. Tá com cheiro de comida ali do lado. Fritura. É. Aí a gente acordou, a gente foi à missa, aí depois a gente foi lá no Lucas tomar um café. Tava com muita vontade de comer uma cheesecake. E aí eu comprei algumas coisas também pra fazer a cheesecake, que eu tô com vontade. Aí depois a gente voltou pra casa, né? A gente voltou pra casa, descansou e depois a gente foi no mercado. E aí a gente voltou pra casa, lanchamos, comemos um queijo muito bom, queijo Minas. E aí agora a gente tá indo no parque. Não, tá bom aqui. Tchau. Bora correr. Não demora. Tá. Beijo. Deixa água aqui. Tá. Eles estão brincando de bolinha. Dá 50 metros. Ai, achei que tinha acabado.
dia, meu povo. Olha só, cafezinho feito pelo bebezudo. Bom dia, bebezudo. Bom dia, o cabelo tá todo bugado. E já fiz meu café da manhã. Hoje eu tenho ambulatório, então eu tô fazendo um café da manhã mais reforçado, porque eu vou demorar pra almoçar hoje. E deixar a dica já dessa geleia muito gostosa. É a geleia mais gostosa que eu já experimentei na vida. Ela é de amora com cumaru e ela vem nesse formatinho aqui de bisnaga. E aí você... tipo uma pasta de dente, você espreme e ela sai aqui. Enfim, vou tomar meu cafezinho agora. Bom, gente, agora eu já tô aqui no meu banheiro pra fazer minha maquiagem. Agora são 8h14. Eu vou fazer a maquiagem que eu geralmente faço, assim, de manhã mesmo. Cedinho eu já lavei o rosto, passei esse produto aqui que eu tô usando. Acho que eu já até mostrei em outros vídeos pra vocês. Eu tô amando usar isso daqui, porque dá uma acalmada na pele e hidrata um pouquinho também. Aí eu sempre passo algum hidratante mais potente aqui na região da olheira, porque eu tenho muita linha fina. Não é linha de expressão, é linha fina. Como eu tenho rinite alérgica, eu tenho muita linhazinha fina embaixo do olho. E nesse lugar aqui embaixo do olho, a gente não pode fazer botox. Então, não, assim, a gente tem uma gama menor de procedimentos pra fazer nessa região. Geralmente procedimentos mais caros e nem sempre dão tanto resultado assim. Então essas linhas finas meio que você tem que conviver com elas. E assim, quem tem rinite é mais difícil ainda, porque rinite é uma doença crônica. E aí você tem essas linhas, você tem que conviver com elas. E aí, enfim, eu passo esse hidratante mais potente. Pode ser um Cicabio, pode ser um Cicaplast. Tem um esse aqui da Principia também eu tenho gostado muito, que é o Principia CM01. O Cicaplast, enfim, qualquer um desses, um Aquaphor, qualquer um desses hidratantes que seja um pouco mais potente. Bepantol também. Você passa aqui nessa região pra evitar craquelar e ficar acumulando nessas linhas finas assim ao longo do dia. Depois disso, eu venho com um corretor de cor pra olheiras. Estou usando esse aqui da NARS, já é bem antigo, tem muito tempo que eu tenho esse aqui. Não é toda vez que eu tenho, assim, paciência pra ficar usando isso aqui, porque vai aumentando o número de passos que você tem que fazer durante a sua maquiagem. E tem dia que eu simplesmente não tô afim, e aí eu só passo o corretivo mesmo. Mas assim, quando você usa um corretor de cor, a olheira fica bem mais coberta, né? De base, hoje eu vou usar essa aqui, que é a número 1 da Chanel. Tem muito tempo que eu não uso essa base aqui. É uma base bonita, mas assim, ela não cobre quase nada. Assim, é uma base bem pra você usar no dia a dia mesmo. Ela é uma base mais glow, não fixa tanto ao longo do dia. É porque assim, é uma base importada que não foi pensada pra nós do clima brasileiro, que temos pele um pouco mais oleosa. Então, é uma base que dura menos, assim, e acaba que eu uso ela pouco. O acabamento dela, na hora que você passa a maquiagem, fica muito bonito. Fica assim, com viço. E a cor dessa base dá muito certo pra mim. Mas, como ela não dura bem ao longo do dia, eu acabo não escolhendo ela, assim, geralmente, no dia a dia. Eu tenho gostado muito da base da Haus Labs, da Lady Gaga. Aquela lá é uma base que fica glow, fica viçosa, mas ela dura bem ao longo do dia. De corretivo, agora eu vou usar esse aqui, da Born This Way, que é super famoso, alta cobertura. A minha cor é a Snow. Um pinguinho. Eu tô sem pincel, porque ontem, eu nem mostrei pra vocês, mas ontem eu lavei todos os meus pincéis e a maioria deles ainda tá um pouco úmido, assim, então não tá dando pra usar ainda. Mas, nossa, eu tava precisando de lavar meus pincéis já, assim, tinha um tempo já que eu não lavava. E aí você começa a perceber, assim, que suas maquiagens não estão ficando tão bonitas porque seus pincéis estão sujos. É o sinal de que chegou a hora de lavar. Idealmente, lavar pincel toda semana, mas assim, na vida real, muito difícil, né? Você tirar um tempo pra fazer isso toda semana. Então, assim, se você lavar uma vez no mês, acho que já tá, assim, muito bom. Tem gente que lava uma vez no ano, né? Então, se vocês também são assim. Eu, assim, apesar de ter uma maquiagem do dia a dia, que eu sempre faço, de tempos em tempos eu vou mudando, assim. Tem época que eu tô gostando muito de fazer maquiagem completa, assim, com base, corretivo, enfim. Tem época que eu tô gostando de passar só um corretivo e um rímel. Tem época que eu tô odiando blush, tem época que eu tô amando blush, tem época que eu passo só um contorninho. Tem época que eu tô gostando de fazer a sobrancelha e depois eu paro de fazer e não gosto mais. Tem época que eu passo só produto cremoso, não passo nada de pó. Tem época que eu passo tudo em pó e nada cremoso.
Enfim, eu sou de épocas, assim. Aí, geralmente, assim, de semana a semana, mês a mês, a maquiagem vai mudando. Hoje mesmo, eu decidi que eu não vou passar nada em creme, vou direto pro pó e vou passar, tipo, blush, contorno, tudo em pó. Por quê? Não sei, acho que hoje vai ser um dia quente. E talvez eu tô com a sensação de que eu preciso de muito pó. Mas é isso, me conta se vocês são assim também, ou se vocês são daquelas, assim, que tem sempre a mesma maquiagem, que, assim, não costuma ficar mudando muito, assim, de gosto e de como faz, assim, a maquiagem do dia a dia. De blush barra contorno, vou usar o Harmony da MAC, que é super famoso, super conhecido. Pra mim, essa cor aqui funciona mais como contorno. É uma cor... Pra mim, é cor de contorno isso aqui. Mas tem gente que usa como blush. Eu amo. Hoje eu não tô muito na vibe do blush, então eu vou passar só isso daqui. Como eu falei pra vocês, não passei nada de contorno e blush cremoso, não sei, hoje eu não tava na vibe. Vou sempre dando batidinhas pra não tirar a maquiagem de baixo. Tô agora escolhendo meus acessórios. Hoje eu tô numa vibe mais dourada e tons quentes, então deixa eu ver o que eu vou escolher pra usar hoje. Eu tô com minha correntinha, assim, que eu uso no dia a dia e vou continuar com ela. Deixa eu ver. Acho que de brinco eu vou colocar este daqui, que ele fica com um efeitinho, assim, pra fora da orelha. E de anel, vou pegar esse aqui. E deixa eu ver. E esse aqui eu acho, tá ótimo. Ele fica, assim, pra fora da orelha um pouquinho, sabe? Eu gosto. Não gosto de brinco muito grande, não é uma coisa que vocês vão me ver usando aqui. E aí agora tem que esperar o Deir pra gente trocar os carros, porque a nossa garagem é aquela de gaveta. Um carro fica na frente do outro, e o carro dele tá na frente do meu. E ele falou que vai tirar pra mim, então tô esperando ele chegar da academia que ele foi, pra gente poder fazer essa troca dos carros. É isso, na outra mão a aliança. Estou pronta, usei esse perfume aqui da Zara, que é o Red Temptation, que imita o Baccarat. Oi, gente, acabei de chegar do ambulatório, agora são 11h16, vou subir pra me trocar rapidão e agora já tenho treino de musculação. Não consegui gravar muito do ambulatório pra vocês, porque hoje tinha menos gente, mas foi muito rico porque a gente conseguiu discutir muitos casos. E eu amo quando os dias são assim, que tem menos pacientes, mas assim a gente consegue discutir e aprofundar muito mais nos casos de cada paciente, nos tratamentos. São assim meus dias preferidos, então a gente conseguiu aproveitar muito, acabou que eu nem lembrei de gravar. Mas foi ótimo, assim, tinha bastante tempo que eu não ia lá na pós, porque agora eu tô nessa correria pra organizar todas as coisas do consultório. Mas, nossa, foi bom, assim, relembrar de como é bom, assim, estar com os colegas e com os professores, assim, é muito bom, a gente enriquece muito. Acabei de voltar da academia, tô numa ofegância, que vocês não estão entendendo. Treino de perna, e eu voltei a pé, e começou a chover, chuviscar bem na hora que eu tava voltando, e aí eu acelerei o passo, agora eu tô cansada, vou almoçar agora, e aí eu tenho que tomar um banho, trocar de roupa e me rearrumar. A gente tava reparando, olha o tamanho do meu cabelo. Não sei se tá dando pra ver, tipo assim, mesmo de rabo, ele tá bem compridão. Tem que cortar. Ele já tá assim com a ponta muito ressecada, sabe? Então tá na hora de cortar. Mas acho que eu vou cortar só depois que eu chegar de viagem. Gente, acabei de almoçar, tô aqui no quarto dando uma descansada. Nossa, eu tava vendo um vlog agora na hora do almoço e eu fiquei refletindo sobre uma coisa. Nesse vlog que eu tava vendo, eu não vou lembrar o nome da menina, foi um vlog, assim, de uma pessoa que eu nunca tinha visto antes. E ela falando, assim, que ela assistiu a Fórmula 1, acho que é Fórmula 1, gente, não sei, a corrida lá, que teve esse final de semana. E aí ela falando que ela torce pra Ferrari, falando do motorista lá, do corredor,
Enfim, falando, assim, citando N coisas, assim, de corrida, assim, que ela acompanha e ela gosta, enfim. Das coisas da mecânica do carro, que o carro da Ferrari não estava preparado para aquela pista e não sei o quê. E eu tava pensando assim, nossa, gente, que engraçado, né? Como assim, cada pessoa gosta de acompanhar algum esporte específico. E eu não gosto de acompanhar nenhum esporte. Por exemplo, tem gente que gosta de acompanhar futebol e acompanha, assim, assiduamente, assim, tudo que tá acontecendo. Futebol normal. Tem gente que acompanha futebol americano, tem gente que acompanha basquete, tem gente que acompanha vôlei, tem gente que acompanha tênis, tem gente que acompanha corrida. E é muito engraçado, porque eu nunca fui a pessoa, assim, que gostou de acompanhar jogos. Eu vejo, assim, um ou outro esporadicamente. Quando tem Copa, eu assisto os jogos do Brasil, e pra mim tá ótimo. E assim, eu nunca fui muito a pessoa que gosta de acompanhar jogos e esportes em geral, assim. Por exemplo, eu comecei a jogar tênis, tem uns 2 anos, assim. Só que, assim, eu jogo, paro, enfim. Mas eu gosto muito de jogar tênis, mas eu não sinto, assim, essa coisa, assim, de, nossa, eu quero assistir jogo, sei lá, do João Fonseca, né, que é o jogador. Assim, do tênis, acaba que eu sei o nome dos jogadores, sigo alguns, assim, em redes sociais, assim, a Sabalenka, tem a Coco Gauff, tem Djokovic, tem o Sinner, quem mais? Como que chama o outro, gente? O Alcaraz, o Sinner, o João Fonseca, que é o brasileiro, que tá indo muito bem. Enfim, assim, eu sei quem são, assim, alguns, mas não é um negócio, assim, que eu acompanho, assim. Não é um negócio que eu falo, nossa, esse final de semana tem jogo de fulano e fulano em tal lugar, em tal campeonato, e eu vou assistir. E, assim, eu não sou a pessoa que fica assistindo, por mais que, assim, tênis é meu esporte favorito, assim, sem dúvidas. É um esporte que eu gosto de jogar, que eu acho inteligente, assim, acho muito legal. Mas, assim, eu não sinto aquela coisa de, nossa, eu vou assistir um jogo. Não tenho isso. Outro jogo também que eu gosto de assistir, às vezes, é futebol americano. Porque também eu acho que... Eu gosto de jogos que geralmente envolvem um pouco mais de estratégia. Não só de, tipo assim, você tem que fazer isso, jogar a bola pra tal lugar, não. Entendeu? Quando tem uma coisa de estratégia, de pensamento, assim, eu gosto mais. E futebol americano eu sinto que tem muito isso, assim, de estratégia, de jogadores. Não tenho, assim, nenhum domínio de futebol americano. Eu assisti, assim, esporadicamente. Como que aconteceu? Uma vez, em 2018, eu acho, um amigo meu, 2 amigos que eram muito, muito fãs de futebol americano, me chamaram pra ir assistir o Super Bowl, que é quando tem a grande final da NFL dos Estados Unidos, né? Que chama Super Bowl. E aí eles falaram, vamos reunir lá em casa e assistir. Eu nem sabia direito o que era. Eu falei, vamos, fui pelo rolê, sabe? E aí foram, assim, umas 5 pessoas lá assistir o jogo. E aí esse foi o primeiro jogo de futebol americano que eu assisti, assim, inteiro, completo. E eu achei muito legal, assim. E aí, durante o jogo, né, eu fui perguntando tudo pro meu amigo e ele foi me explicando, assim, o que tinha de estratégia, o que tinha que ser pensado acerca dos pontos lá, enfim. Não tenho nenhum domínio de futebol americano, logicamente, como vocês estão vendo. Mas é um jogo, assim, que vez ou outra eu gosto de assistir, se tiver uma boa companhia. Mas, tipo assim, eu parar sozinha e falar assim, nossa, hoje domingo tem jogo do Patriots e eu vou assistir. Tipo, muito difícil. Eu prefiro muito mais assistir uma série, assistir um filme, ou ficar assistindo um vlog aqui no YouTube. Não é muito a minha praia esse negócio de ficar vendo o jogo. E aí eu falei, gente, será que eu sou uma pessoa muito sem personalidade? Ou será que isso acontece com mais alguém? Porque aí eu vi essa menina falando assim, tão empolgada sobre a questão da corrida e da Fórmula 1. E eu falei, que legal, né? Que tem gente que realmente acompanha e assim, é meio como se fosse um hobby, né? Que a pessoa tem. Da mesma maneira que a gente senta pra falar de livros ou de música, de filme, algumas pessoas sentam pra falar de Interlagos, corrida, Fórmula 1. Que coisa, né? Mas achei muito bonito, assim, a maneira como ela tava falando, empolgada, assim, de tudo que ela assistiu e fazendo análise da coisa toda. E eu achei interessante, assim. Mas esporte realmente não é muito minha praia. Eu vou na academia, faço um cardio ou outro, gosto de jogar tênis, mas, assim, esporte e atividade física não é um negócio, assim, que me dá aquela, sabe, aquela alegria na alma. Eu acho que, como pessoa, como personalidade, eu me viro muito mais, assim, para as coisas que são do lado criativo e não do lado esportivo.
que é completamente contrário também do meu noivo. O meu noivo vai muito mais para um lado de coisas esportivas. Ele gosta de acompanhar vôlei, futebol, futebol americano, tênis, natação. Tipo assim, ele gosta de jogar e gosta de acompanhar também. Não que ele fique, assim, fanático, assistindo toda semana, enfim, mas se tiver passando, ele assiste com muito prazer e acha interessante. E eu acho meio chato. E, ao contrário dele, a minha personalidade não vai muito para esse lado de esporte, vai mais para um lado criativo. Eu gosto de falar sobre livro, sobre música, sobre arte, eu gosto de pintura, eu faço aquarela, gosto de tudo isso que vai mais pro lado artístico, criativo da mente, eu gosto mais do que essa coisa de domínio corporal, esportivo, e eu tenho uma inteligência mais criativa do que uma, assim, inteligência corporal sabe, de coisas que te fazem suar e, nossa, liberando dopamina, enfim. A minha liberação de dopamina é diferente. Eu gosto de um livro bom, um filme bom que me faz refletir sobre muitas coisas. Eu gosto de ver uma tela, uma pintura e entender sobre o que tá falando. Eu gosto de ouvir uma música e entender as nuances, as notas. Eu vou muito mais para esse lado criativo, é incrível. E eu acho isso muito interessante também, porque as pessoas são muito diferentes. É uma coisa, por exemplo, que pro meu noivo não atina tanto, assim, essa coisa criativa. E pra mim é uma coisa que pega muito, eu acho muito interessante. Eu adoro ir em museu, eu adoro ficar lá olhando e refletindo e pensando. Nossa, isso, assim, é o que alimenta a minha alma. E pra algumas pessoas é diferente, né? E isso é tão, 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 tão legal. Como as pessoas são muito diferentes. Falando em lado criativo, eu vi há alguns meses já, acho que eu assisti nas férias, eu tava lá na casa dos meus pais. Eu assisti um filme que tem na Netflix, que conta a história do Steven Spielberg, que é um dos maiores diretores de cinema da história. E, gente, é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. De verdade, talvez o melhor filme que eu já tenha assistido na vida, não sei, me atinou muita coisa, assim, porque eu gosto muito de vídeo, de fotografia. Nossa, eu gosto muito. E aí, ver esse filme, assim, me veio uma coisa, porque mostra o Steven Spielberg, na verdade, tem outro nome o personagem, mas retrata a vida dele, como que ele começou a ter contato com câmera, com filmadora, como que, assim, ele ia atrás disso e fazia pequenas produções na casa dele, na escola dele, com os amigos dele, assim, ia aprendendo sobre a câmera, sobre como editar, sobre como... Gente, é surreal. Muito bom mesmo. Todo mundo tem que ver esse filme. Eu acho que o Deir não assistiu esse filme, eu vou pôr ele pra ver esse filme. E eu vou assistir de novo, porque eu achei muito bom. De verdade, acho que é o melhor filme que eu já vi, assim. Acho que é o meu filme favorito da vida. Porque junta com uma coisa que eu gosto muito, que é essa parte de câmera, de fotografia, de você olhar um lugar e conseguir captar alguma coisa que vai ficar pra sempre na memória. Nossa, é maravilhoso. O filme chama Os Fabelmans, que é o nome fictício, né, pra família do Steven Spielberg. E é muito, muito legal. E mostra, inclusive, relações familiares conturbadas que ele tem com a mãe, com o pai. Principalmente com o pai, porque o pai dele era muito contra ele seguir essa carreira artística como diretor, né, de filme. O pai dele queria que ele fizesse alguma coisa na área da matemática, se eu não tô enganado. Ele chega aí pra uma faculdade, não sei se é Stanford, alguma coisa assim, pra fazer, não sei se é matemática, é alguma coisa na área de exatas, porque o pai dele trabalha na área de exatas também. E aí, se eu não tô enganada, eu acho que ele não conclui a graduação dele, e aí ele acaba indo pra questão do cinema, enfim. E aí mostra essa parte dele da adolescência, de quando ele começou a fazer essas pequenas produções em casa, na escola, como que ele começou a ter o primeiro contato, assim, com aquelas filmadoras da época, que eram aqueles trombolhos, um negócio gigante. E ele tinha tudo, ele tinha uma expertise, assim, pra filmar, pra fazer roteiro, uma coisa louca, assim, é muito legal de ver. E mostra essa questão de os pais, na verdade, o pai dele ser contra esse instinto criativo muito forte que ele tem. Enfim, gente, fica a indicação, é um ótimo filme. Eu assisti na Netflix, tomara que ainda tenha na Netflix, chama Os Fabelmans. Movies are dreams that you never forget. Sammy?
change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. What kind of movie are we gonna make? You dismiss what he does that's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey. Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her. That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? Gente, tô aqui esperando o bolo ficar pronto. Agora são 10:05 da tarde. E resolvi fazer esse bolo do nada. Acabou que eu tive que remarcar umas coisas lá do consultório, porque a minha colega que divide a sala comigo não podia hoje. E aí a gente remarcou pra amanhã cedo os compromissos que a gente tinha. E aí eu falei, por que não, né? 4 da tarde, tá bem na hora de fazer um bolinho. E eu já tinha comprado a cenoura na semana passada, e aí tava aí dando bobeira, eu falei, vou fazer um bolo de cenoura. Nunca fiz bolo de cenoura, vai ser a primeira vez, vamos ver, tomara que fique bom. Tá ali no forno já tem uns 20 minutos. E o Dave falou que tá chegando também, então ele vai pegar o bolinho bem quentinho. Ficou crocante! Os pedaços vai ficar maior que os dois. O primeiro pedaço não sai muito bom.